Olá e bem-vindos! O material que a gente tem hoje para nossa análise é, olha, fascinante. São trechos de um livro de memórias, Agente de Campo, que mergulha a fundo nos primeiros anos de um agente do FBI, bem ali na conturbada década de 1970. A nossa missão aqui é tentar entender como um agente jovem, sabe, jogado no meio do caos, lidando com uma burocracia que era sufocante e uma vida pessoal super agitada, acabou se tornando um dos pioneiros da ciência comportamental. A gente não vai focar no especialista famoso, mas sim no processo, na forja desse profissional. Exatamente. E essa é uma ideia poderosa, né? A de que a identidade profissional de alguém não nasce pronta, em manuais. Ela é moldada no atrito com a realidade. E a realidade dele, como a gente vai ver, é uma mistura, assim, impressionante, de perigo, humor absurdo e contradições por toda parte. É um vislumbre muito raro desses momentos que definem uma carreira. E essa realidade caótica aparece logo de cara. Uma das primeiras histórias que ele conta é de uma operação em 1971, em Detroit. O alvo era um caminhão de uísque J&B roubado. Parece simples, né? Mas a execução foi um desastre completo. Um desastre total. Olha, o problema fundamental foi a falta de comunicação. O FBI tinha um plano, a polícia de Detroit tinha outro, e ninguém falou com ninguém. Quando chegou a hora H, o que era para ser uma operação coordenada virou um caos, com policiais e agentes correndo para todo lado no escuro. E no meio dessa confusão toda, ele, um agente novato, quase paga o preço mais alto. Pois é, ele está perseguindo um suspeito a pé na escuridão, quando dobra uma esquina e de repente dá de cara com um policial de Detroit a menos de 3 metros de distância, apontando uma espingarda calibre 12 direto para o peito dele. E gritando, parado, polícia, solte sua arma. Nossa, eu não consigo nem imaginar o pânico. Você é um agente da lei, mas para o outro cara, você é só uma silhueta armada no escuro, um movimento em falso e... acabou. Exato. Ele descreve essa sensação como um terror paralisante, um congelamento. Ele sabia que qualquer tentativa de se identificar, de pegar a credencial, podia ser interpretada como um movimento para sacar a arma. O que salva a vida dele é o grito do supervisor, que estava perto e berrou. Ele é do FBI. Ele é um agente do FBI. Só aí o policial abaixou a espingarda. É uma história terrível, mas o que mais me chama a atenção é como ele processou isso depois. Não foi só um susto que ele tentou esquecer. Longe disso. E aqui está o embrião do profiler, sabe? Ele conta que, anos mais tarde, usava a memória daquele terror visceral para se conectar com o que as vítimas de crimes violentos sentiam. Ele revisitava aquele medo para entender o estado psicológico de uma pessoa sob ameaça de morte. É uma transformação assim impressionante de um trauma pessoal numa ferramenta profissional. E essa mistura de caos e aprendizado forçado não foi um evento isolado, né? A situação em Milwaukee, alguns anos depois, envolvendo um sequestro, talvez tenha sido ainda mais extrema. Sim, ali a falta de coordenação parece que atingiu um novo nível. O cenário era o mais tenso possível. O suspeito Jacob Cohen era um foragido que já tinha matado um policial. Nossa! Um agente do FBI já tinha sido baleado na tentativa de abordagem. A equipe da SWAT local era recém-formada, super inexperiente e nervosa. E para completar, tinha uma rivalidade entre as polícias de Milwaukee e Chicago, que também estava lá. Era a receita para o desastre. E o chefe do FBI no comando não ajudou em nada. Pelo contrário, né? Ele se oferecendo como refém com um megafone e se vai contra todos os manuais de procedimento. Completamente. Foi uma decisão que só aumentou a tensão. E é do meio dessa bagunça que o parceiro dele, Joe Del Campo, toma uma atitude. A descrição é de cinema. Del Campo tinha passado a noite em claro, mas sobe no telhado íngreme e escorregadio de gelo da casa, armado só com uma Magnum 357 de cano curto. Sozinho. Sozinho. Ele se posiciona e espera. No momento exato em que o refém, que era um menino, escorrega e se afasta do sequestrador, Del Campo dispara. Um único tiro, do telhado, que atinge o pescoço do suspeito. Um tiro de precisão incrível sob uma pressão absurda. E isso resolveu a situação? Resolveu, mas o que veio a seguir foi o pandemônio. 3 segundos depois do tiro, todos os outros policiais abriram fogo contra o carro de fuga. O carro foi crivado de balas. O chefe do FBI foi ferido por estilhaços.
O suspeito acabou com quase 40 perfurações, mas, curiosamente, a autópsia mostrou que ele morreu a caminho do hospital. Isso mostra o quão tênue é a linha entre um ato heróico e uma tragédia. Fica claro que o perigo físico era constante, mas além disso, ele vivia num choque cultural permanente. A gente está falando dos anos 70, auge dos protestos contra a guerra do Vietnã. Ser um agente do FBI, o símbolo do establishment, não devia ser nada fácil. Nem um pouco. Ele conta a história de como conheceu a futura esposa, a Pen, num bar. Ele era estudante universitária e assim que os amigos dela descobriram que ele era do FBI, o clima mudou na hora. A desconfiança era imediata. Achavam que ele era um espião do governo, sabe? Ele narra um episódio em que foi assistir uma aula de sociologia com ela e sentiu a hostilidade da professora, dos alunos. O tempo todo era ele contra o mundo. Mas a minha pergunta é, essa hostilidade vinha só de fora? Dentro do próprio FBI ele encontrava apoio ou a mentalidade era igualmente rígida? Essa é a questão central. A hostilidade de fora era, de certa forma, esperada. Mas a resistência interna era talvez ainda mais paralisante. Como agente jovem e idealista, ele tentou propor uma mudança. Um sistema de pagamento por mérito, para recompensar os agentes mais produtivos. Uma ideia que parece bastante razoável. Parece, mas não para a cultura da época. A cena que ele descreve é tragicômica. O chefe dele, Tom Neely, o chama na sala, pega o memorando detalhado que ele escreveu, sorri e o rasga em pedacinhos na frente dele. E aí diz, não arrume sarna para se coçar, Douglas. Era uma cultura que punia a iniciativa. O mais irônico é que 15 anos depois o FBI implementou um sistema bem parecido. Isso é inacreditável. E essa mentalidade não era um caso isolado, certo? Tinha a história do escritório de Milwaukee. Sim, que talvez seja ainda mais absurda. O chefe de lá tinha uma regra: saiam do escritório. Ele não queria ver agentes sentados. O problema é que muitas vezes eles não tinham investigações, não tinham mandados para cumprir. O resultado? Agentes federais passavam o dia olhando vitrines na rua, só para não serem vistos no escritório. É o cúmulo da burocracia sem sentido. Que desperdício de talento, de tempo. Total. E essa desconfiança o seguia por toda parte. Quando ele começou a pós-graduação em psicologia, os colegas e professores também olhavam para ele com suspeita. Ele conta que numa aula ninguém falava com ele. Depois descobriu o motivo. Eles achavam que um pente de metal que ele carregava no bolso era uma antena para gravar a aula e transmitir para o quartel-general do FBI. Uma antena disfarçada de pente. A paranoia era geral, então. Exatamente. Se a gente junta todas as peças, a gente vê um indivíduo sendo espremido por todos os lados. Pela desconfiança do público, pela rigidez da própria organização e pela paranoia da época. Ele não se encaixava em lugar nenhum. Com tanta pressão externa e interna, qual era a válvula de escape? Como alguém sobrevive a esse ambiente sem enlouquecer? Com uma vida pessoal sólida, mesmo que complicada. E um senso de humor muito, mas muito peculiar. A história do pedido de casamento dele para Pan já mostra um pouco disso. O plano era super romântico, clichê. Colocar o anel na taça de champanhe quando ela fosse ao banheiro. Só que ela nunca se levantou da mesa. Acontece. Ele tentou de novo. Tentou. Na noite seguinte, no mesmo restaurante. E ela não se levantou de novo. Ele acaba desistindo e a pede em casamento na véspera de Natal na frente da família toda dela. Ele mesmo descreve a cena como um cenário de interrogatório, sem chance dela dizer não. Já mostrava uma tendência a controlar o ambiente. Mas a melhor história sobre o humor dele, pra mim, é a da conversa com o padre antes do casamento. Ah, essa é fantástica. Revela um lado provocador, quase perverso. O padre era muito jovem e parecia nervoso, então, para quebrar o gelo, ele decide inventar a história mais absurda possível sobre como conheceu a noiva. Peraí, ele contou isso pro padre? Que audácia o que ele inventou. Ele se aproxima do padre e, com a maior seriedade do mundo, conta que conheceu a Pan num bar de striptease onde ela era a dançarina principal. E ele não para por aí. Ele entra em detalhes, dizendo que o número especial dela era girar borlas presas aos seios, uma em cada direção. Aí, numa noite, uma das borlas voou, ele a pegou no ar, devolveu e assim começou o romance deles. Não acredito! E o padre?
O padre acreditou em cada palavra, ficou de boca aberta, chocado. Isso diz tudo sobre a personalidade dele, entende? Ele usava o humor e o absurdo para desarmar situações, para testar os limites das pessoas e, no fundo, para controlar um ambiente que o deixava desconfortável. E esse humor mais sombrio era algo que ele compartilhava com o parceiro, o Joe Del Campo? Sim, era um mecanismo de sobrevivência para os dois. Ele conta que eles tinham crises de riso incontroláveis nos momentos mais inapropriados que se possa imaginar. Durante uma investigação num bar gay, ao entrevistar um cadeirante num asilo ou conversando com um empresário cuja peruca escorregou até o meio da testa. Pode parecer insensível para quem vê de fora, mas imagino que fosse necessário. Era fundamental. O próprio narrador conclui isso de uma forma muito direta. Ele diz: quando você já viu as coisas inacreditáveis que seres humanos são capazes de fazer a outros seres humanos, é melhor que saiba rir de coisas bobas, ou então vai enlouquecer. É uma visão brutalmente honesta sobre o custo psicológico desse trabalho. Então, todas essas experiências, o perigo, a burocracia, o humor, de alguma forma, mesmo que ele não soubesse na época, estavam construindo algo certo, plantando as sementes do trabalho que viria pela frente. Exatamente. Nada foi em vão. Um momento que ele descreve como terrível, mas que foi crucial, foi uma transferência punitiva para uma reserva indígena Menominee. As condições eram desoladoras. Pobreza extrema, violência, alcoolismo e uma desconfiança profunda dos moradores em relação a qualquer autoridade, especialmente o FBI. Investigar crimes nesse ambiente devia ser quase impossível. Era. Ele se sentia deprimido, impotente, lidando com cenas de crime terríveis e a apatia geral. Mas, olhando para trás, ele reconhece que aquela experiência foi sua primeira dose concentrada de investigação de cenas de assassinatos. Foi um batismo de fogo no tipo de violência crua que definiria sua carreira. E é aí que ele começa a pensar de forma diferente dos outros agentes. Sim, os sinais já estavam lá. Ao investigar uma série de assaltos a bancos em Milwaukee, ele percebeu que seu sucesso aumentava quando ele parava de olhar para os casos isoladamente e começava a procurar por uma assinatura. Um padrão de comportamento, sabe? Um detalhe no modus operandi que não era necessário para o crime, mas que revelava algo sobre a psicologia do criminoso. Esse conceito se tornaria a base da sua análise de assassinos em série. E o que o tirou definitivamente desse ciclo de trabalho de campo? A vida pessoal. O nascimento da primeira filha e a conclusão do mestrado em psicologia o fizeram questionar tudo. Ele não queria mais aquela vida de se mudar de cidade a cada 2 anos, de viver em perigo constante. Ele precisava de estabilidade. E aí vem o ponto de virada. O chefe dele, talvez só para se livrar dele por um tempo, o recomenda para um curso de 2 semanas sobre negociação de reféns na academia do FBI em Quantico. E lá ele tem aulas com instrutores que já eram lendas, Howard Tetton e Pat Mullany, os pioneiros no uso da psicologia para entender criminosos. E foi lá que a luz se acendeu. Foi a epifania. Ele foi exposto pela primeira vez ao campo da ciência comportamental. E de repente, tudo fez sentido. Todas as peças se encaixaram. A memória do terror que o conectava às vítimas, a habilidade de observar padrões, a frustração com a burocracia, até o humor negro como forma de processar o trauma. Tudo convergiu para um novo propósito que mudaria não só a carreira dele, mas o próprio FBI. Recapitulando, então, a jornada que formou esse agente foi tudo menos linear ou glamourosa. Foi um caminho construído em meio a tiroteios, preconceito, burocracia sem sentido e um senso de humor que o manteve são. Ele aprendeu na prática, na marra, a encontrar padrões onde a maioria só enxergava o caos. E para mim, o fio condutor de tudo isso é a capacidade dele de transformar experiências negativas em ferramentas, especialmente a mais profunda de todas, o medo da própria morte. Pegar esse sentimento tão primário e transformá-lo numa ponte para entender o terror de uma vítima é o que no final o diferencia. É a base de tudo que ele construiu depois. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O que acontece quando a fronteira entre a experiência pessoal de um investigador e a análise profissional de um crime se torna tão tênue? Usar o próprio medo como ferramenta é sem dúvida genial.
Mas qual é o custo psicológico de ter que revisitar constantemente os próprios traumas para conseguir resolver os traumas dos outros?